Isso foi praga da Sofia, que a gente foi falar dela aqui no começo, ó, já chegou o negócio aí, já deu bagunça. Então, está aberto. Tá aberto mais um. Vai ter que fazer craquete 37. É isso. Está aberta mais uma. A segunda sessão não ordinária de hoje, né? Porque estamos regravando, porque estava sem áudio. Eu tava nervoso, agora não tô mais, que já é o segundo podcast que eu vou participar. Que a gente já gravou metade de um. É, tá tudo certo. Vamos pra cima. Tô aqui com o Rafa, né? Rafael Lumba. Rafael, que hoje tem a Aéreo Projetos ou Aéreo Gestão? A gente mudou, a gente tá chamando agora de Aéreo Gestão por causa do... Quando a gente falava de projeto, todo mundo linkava a gente a uma área que não tem nada a ver com o que a gente faz. Entendi. E a gente fez essa migração para Aéreo Gestão. Massa. Então, o Rafa, que é da Aéreo Gestão. O Rafa é meu amigo de longa data, né? A gente trabalhou junto por muito tempo numa grande empresa. A gente trabalhou junto na Febracis, né? Onde a gente fez um grupo de amigos, se fortaleceu muito, né? Total. Que a gente chama carinhosamente Cabarezão. Então, um beijo para todo o nosso cabarezão que está nos assistindo agora, se é que vocês sem vergonha vão nos assistir. Vamos tirar a prova, né? Se elas falaram alguma coisa que a gente citou, a gente sabe que assistiu. Se não falarem nada, a gente já vai saber as amizades para separar, né? Tem que ver isso aí, viu? E o Rafa, eu saí da Febra, né? E abri a minha empresa. Depois de um tempo o Rafa saiu também e entrou de sócio na empresa que o irmão dele tinha fundado, isso, né? E agora a gente já tá há um tempo fazendo negócio junto. O Rafa, eu sou cliente do Rafa na empresa dele. E o Rafa tá aqui dentro com a gente, dentro da Marquee, né? Fala aí um pouquinho de ti aí, apresenta aí. Vamos nós. Tem alguma coisa que eu não falei? Não, acho que meu sotaque entrega, né? Que eu não sou cearense. Sou de Caruaru, do interior de Pernambuco. Até brinco que eu acho que eu sou um pernambucano fuleiro, que eu não gosto de Recife, eu digo a todo mundo. Pernambucano é bairrista. Do povo de Recife. Mas eu não gosto de Recife, mas porque minha terra é Caruaru, então eu defendo Caruaru. Entendi. E levo Caruaru pro mundo. Mas eu tô aqui morando, eu moro em Fortaleza já há mais de 13 anos, eu morei em Maceió 12 anos, então eu tenho mais de 25 anos fora de Pernambuco. Então eu só não perdi parte do sotaque, que me entrega logo. Tô na Aéreo Projetos há 3 anos e meio. A gente trabalhou junto, acho que o quê? 2 anos, não foi? Não foi isso tudo não. Foi 1 ano e pouco, acho. Pronto. Foram 2 anos lá, foi onde a gente se conheceu e aí cada um seguiu seu rumo e foi massa porque hoje a gente consegue ter essa parceria, empresas que se completam dentro do trabalho e que ajudam aí a crescer. E vale ressaltar que a gente continua amigo, né? Total. Apesar de todos os embates, de todos os xingamentos, de todas as reclamações, continuo considerando ele como... Tá vendo? Tem até figurinha, vou ganhar os prêmios de figurinha do ano. Ele vai ser premiado. Mas que isso é um ponto legal, porque a gente consegue ter essa conexão, tanto vida pessoal quanto vida profissional, e um entendimento que, por exemplo, a gente muitas vezes não se dá nem bom dia. O que eu preciso eu cobro, a Lila me cobra. Eu tenho uma relação dessa muito com o meu irmão, e pra mim é um processo evolutivo de que eu não vou ficar triste porque tu não me deu bom dia e vida que segue. Eu preciso disso aqui, cadê pra onde tá? E eu não tô naquela, vigia, tá me cobrando, meu Deus. Mas isso eu acho que assim, vem com o tempo e vem muito de você conhecer bem as pessoas com quem você tá lidando. Eu sou muito desse jeito, sabe? Porque eu tenho D alto, né? Então o dominante, ele é uma pessoa que é objetivo. Tipo, quero isso, quero aquilo. E aí eu não vou fazer uma firula. Olá, Rafael, tudo bem? Como está o seu dia? E se fizer, coração? Eu digo logo, vai. Quando começa com isso, a gente já sabe que quer alguma coisa, diz logo o que é que tu quer. Então, assim, não é no meu perfil fazer esse tipo de coisa, então eu já sou muito assim, tô precisando disso aqui. Eu mandei pra ele hoje, assim, cadê as métricas do tal, não sei o que. Aí ele, te manda em instantes. Direto. Então a gente consegue manter essa relação, assim, de uma forma bem legal. Hoje a gente vai falar sobre metas em gestão,
é só um desejo bonito. Total, né? total. Então, para começar sobre esse assunto, o que é ter meta, Rafa? De verdade, assim. Cara, eu acho que ter meta é você ter um direcionamento de onde é que você quer chegar. E um ponto principal é a meta, você tem que lembrar que ela não é uma meta sua. Se ela é uma meta da empresa, ela precisa ser explicada para todo mundo. Ah, mas é óbvio. Óbvio para você, não necessariamente para todo mundo da empresa. Então, e outro ponto é, não adianta tu ter meta da NASA. Ah, por que é uma meta da NASA? Que tu tem que mandar para eles te dizerem se tu bateu ou não. Não adianta tu ligar pro teu vizinho para perguntar qual é a meta que ele tá usando na empresa dele e tu aplicar na tua. Cara, não existe certo ou errado. Não existe um negócio de... Eu já vi várias empresas que não colocam pesquisa de satisfação como uma meta relevante. Na Aéreo, é a meta principal, gatilho para toda e qualquer premiação, por exemplo. E eu já vi várias pessoas me criticarem. Ah, por que tu usa isso aqui? Cara, é o que funciona para mim. É o que hoje, se o meu cliente está satisfeito, ele vai garantir meu comercial rodando, meu financeiro rodando, minha operação rodando, o processo rodando. Então, para mim, tem empresas que olham para faturamento, tem empresas que olham para margem. Então, acho que a meta é você entender o seguinte: o que é que se tu não conversar com ninguém da tua empresa, mas tu olhar esses números, tu consegue ter uma ideia se tua empresa está no caminho certo ou no caminho errado. Se tu tem metas que te dão esse direcionamento, tu começa a ter um caminho ali massa de opa, tá legal, tá indo bem, não tá indo bem, o que é que eu preciso fazer, qual é o direcional? E é um outro ponto, né? A gente muitas vezes toma uma decisão por feeling. Ah, eu acho que vai dar errado. Eu acho... Cara, quando a gente une feeling com uma meta bem desenhada e toma a decisão junto, meu irmão, é uma probabilidade gigantesca de a gente ter sucesso. É, porque eu sou muito a favor do feeling também. Porque, até porque tem muitas coisas que eu... Porra, esqueci a palavra. Intuitiva. E eu não tô falando de coisa sobrenatural, não, viu? É ter esse feeling mesmo das coisas. Mas o feeling, pra mim só, ele não é suficiente. Tanto que na maioria das vezes que eu tô tendo um feeling de alguma coisa que eu disse, cara, a gente precisa fazer isso, a gente precisa... Primeira coisa que eu falo é, tá podendo falar? E aí eu mando pra ele, ó, tô sentindo isso aqui. Aí ele vai analisar, entendeu? Porque ele é o analítico da história, eu não sou. Vou cuspindo coisa. Então ele vai dizer, ó, mas se a gente olhar por esse lado aqui, isso aqui, a gente pode avaliar isso aqui baseado nisso aqui. E aí é justamente essa junção do feeling com os dados. E aí uma coisa que eu acho super relevante também a gente trazer é, nesse ponto das metas, a gente trazer que as metas não são metas palpáveis se elas não tiverem um objetivo, né? Isso. E aí, como é que funciona isso? O objetivo, ele tá acima, tá abaixo da meta? Como é que se comporta essa hierarquia dessas coisas aí? Tá, vamos lá. O que é que acontece? A gente vai falar muito sobre meta hoje porque é com que eu trabalho. Então, meu negócio hoje é uma assessoria de gestão, então a gente... entre aspas, vai nas empresas para construir esses planejamentos, para trazer essas visões mais direcionadas e para fazer com que as coisas aconteçam, tá? E aí, quando a gente começa a falar, o que a gente via muito no mercado? Um monte de meta solta, cada setor com suas coisas e resolvia, e beleza, fulano bateu a meta, mas não melhorou nada na empresa no setor A, no setor B. Então, a gente começou a utilizar uma metodologia que a gente trabalha sempre com objetivo e meta. Então, o objetivo sempre vai ser algo mais abrangente. Onde é que você quer chegar? Como é que você quer se ver? Como é que você espera que sua empresa esteja daqui 3 meses, 6 meses, 7 meses? Então, isso é muito objetivo. E é engraçado porque quando a gente normalmente vai fazer o planejamento, a gente pergunta, qual é o objetivo da tua empresa? E todo mundo, ou 90% diz, aumentar o faturamento. O objetivo da minha empresa é vender mais. Beleza. Isso é uma meta. Tu quer aumentar teu faturamento para quê? Tu quer botar mais dinheiro no teu bolso? Tu já tem um objetivo. Tu quer alugar um espaço melhor? Tu tem outro objetivo. Então, o objetivo ele é mais abrangente. E normalmente quando você começa a trabalhar por objetivo, tu começa de certa forma criar um pouco de cultura na tua empresa de onde é que você vai buscar essas informações. Como é que você vai fazer com que isso? Então, ao invés de tu ter 7, 8, 10 metas soltas para cada setor, tu começa a elencar ali e dar um norte de que muitas vezes as metas que o setor financeiro está buscando vão ajudar na do comercial, que vai ajudar na da operação, que vai ajudar em outros setores. E quando está tudo solto, normalmente o que acontece? Os setores são tudo em guerra.
Não pode ver o caba do marketing saindo para encontrar o caba do financeiro, os cabas estão brigando ali. Porque muitas vezes não existe esse direcional. Quem é do financeiro cria sua meta do financeiro, quem é do marketing cria sua meta do marketing e morreu. E aí normalmente é o marketing querendo gastar para vender mais e o financeiro querendo que não gaste. Então isso acontece muito porque não existe um alinhamento, não existe esse direcional. Então por isso que a gente trabalha com a visão de o objetivo é o grande direcionador para quais metas eu vou ter para atingir esses objetivos. Então, o que eu digo sempre é, para toda e qualquer meta, você precisa ter um objetivo por trás, que é o que vai te nortear de por que tu tá fazendo aquilo ali. Isso eu acho que, não sei, porque na minha visão, acho que hoje as pessoas, ela trouxe, né, da questão da maioria das pessoas falarem sobre o faturamento, né? E eu acredito que às vezes a maioria das pessoas também ainda não estão tão cientes de que essa questão do faturamento, ela pode ser, inclusive, nada para uma empresa. Porque quando a gente está falando de faturamento, não necessariamente eu estou falando de lucro, né? E isso é tão errôneo quando a gente bota uma meta focada exclusivamente em faturamento, que a gente não consegue enxergar. Se a gente tivesse um objetivo, sim, talvez a gente conseguisse até buscar isso de uma forma mais efetiva. Porque beleza, o faturamento ele vai aumentar. Mas se para eu conseguir aumentar esse faturamento, eu precisar contratar mais tantas pessoas, se eu precisar de mais tanto equipamento, tantas ferramentas, tantos não sei o que, eu vou acabar onerando ainda mais os custos da minha empresa e fazendo com que eu aumente o faturamento, mas aí eu aumento. Além de aumentar o meu faturamento, eu aumento a quantidade de pessoas que eu tenho que gerir, quantidade de dor de cabeça que eu vou ter, quantidade não sei o que de não sei o que lá, e o lucro não vai ser tão diferente, não vai afetar em nada, né, o meu resultado. Tu tá certíssima na tua visão, tá? Só que aí o que acontece muito? Quando a gente vai trabalhar com algumas empresas que nunca nem pararam para criar uma meta, a gente sempre vai começar com a meta de faturamento. Por quê? Porque pelo menos você tem um norte. Então, é aquela história de entre ter e não ter é melhor que tem. Sim. Tá? Então, o faturamento, eu costumo dizer, e aí eu ouvi de uma pessoa, não lembro quem, mas assim, faturamento é ego. E eu também já ouvi isso de alguém. Faturamento é ego. Por quê? O que é que tu prefere? Ter uma empresa que fatura 1 milhão e gasta 900 ou uma que fatura 500 e gasta 100? Então tá aí um dos pontos. O ponto principal é a gente olhar a margem, quanto é que tá sobrando lá no bolso. Esse é o principal. Mas partindo de um pressuposto que tu nunca mediu nem teu faturamento, como é que a gente vai trabalhar uma meta de margem se a gente não sabe como chegar lá? Então, o que acontece muito é fazer uma escadinha. Vamos começar com faturamento. Beleza, fui pro faturamento. Vamos começar a olhar as despesas. Vamos para despesa. Quando eu começo a ter faturamento e despesa, eu já tenho ali uma primeira linha de dinheiro no bolso. Então, o teu pensamento tá perfeito. O que vale é o dinheiro que vai sobrar no teu bolso. Só que é um caminho muito distante às vezes e é um abismo muito grande. E aí, algumas vezes eu já vi assim, não vou olhar não vou saber chegar mesmo. Mas, cara, começa pelo faturamento. Minimamente, se tu tá aumentando teu faturamento, no final, deve estar aumentando também teu lucro. E aí a gente faz essa análise para chegar. Mas é muito disso de evolução. Comum, né? É evolução. Começa olhando para faturamento, daqui a pouco eu tô olhando para percentual de aumento de faturamento, daqui a pouco eu tô olhando para percentual de lucratividade. Então eu vou num processo de evoluir as empresas para que chegam. Porque assim, vocês olham, deve todo mundo ter acompanhamento de faturamento. Balela. 90% das empresas que a gente começa a fazer um trabalho não tem um relatório financeiro no final do mês para saber quanto faturou, quanto gastou e quanto é que sobrou. É mesmo? 90% das empresas não tem. A gente, quando chega, começa a cobrar para implementar. Ou quando tem, o empresário não tem o costume de pegar esse relatório para olhar. Então é mesmo que não tem. Parece um negócio de outro mundo, mas não é. Eu tô de cara. Não é. Eu tô de cara. Não é. E eu acho que também, assim, posso estar até enganado. Se a pessoa ela tá num nível desse de não ter um relatório financeiro, muito provavelmente ela também confunde o financeiro da empresa com o financeiro dela, né? Total, é tudo uma coisa só. No final é todo mundo junto. Tira dinheiro do caixa, vou pagar o colégio dos meus filhos com o dinheiro do caixa. E muitas vezes fica com a visão de minha empresa não dá lucro. Eu já peguei um caso desse, em que a gente fez lá, traçou todas as metas, uma dessas metas era financeira. Quando a gente começou a olhar, a pessoa reclamava muito que a empresa não dava lucro. Ela tirava 50 mil reais por mês para pagar todas as despesas dela. Tua empresa tá sim dando lucro, mas o lucro que dá, você tá usando dentro da tua pessoa física e tá jogando lá dentro. Então, o que eu costumo dizer assim, eu preciso... Era bronca. O que eu preciso de 50 mil, tranquilo.
faz uma transferência para a tua conta, bota como teu Prolabore e vamos trabalhar para aumentar o faturamento, diminuir despesa e fazer com que isso aconteça. Mas não joga tudo lá dentro, porque senão daqui a pouco tu tem uma visão errada muitas vezes que tu não tá tirando dinheiro para nada, que você só trabalha e não ganha dinheiro nenhum. Só que muitas vezes, quando começa a misturar, vira e mexe, vira uma bola de neve que é quase que impossível você conseguir separar. Mas sim, tem muito disso. E é o primeiro ponto que é, separa CPF de CNPJ. Louco isso. Mas qual é a real diferença da gente ter um objetivo estratégico e uma meta bonitinha ali só pra dizer que eu tenho? O que acontece? Normalmente quem tem a meta bonitinha para dizer que tem é quem não acompanha nada. O que a gente mais vê das pessoas falando, vou fazer um evento do planejamento de 2025, aí chama todos os colaboradores, aí faz aquela apresentação bonita, aquele negócio, apresenta um monte de coisa. Em fevereiro ninguém tem um resultado de nada do que aconteceu em janeiro. Então isso normalmente é o que é mais comum. Sim. E aí você começa a gerar expectativas e muitas vezes você não vê isso, mas quando tu faz um evento desse para falar do teu planejamento do ano, das métricas que tu vai buscar, que tu apresenta, e às vezes tu promete um 14º salário, uma participação dos lucros e não sei o quê, e tu não acompanha, tu gera uma expectativa e tu perde a tua credibilidade, que quando for no outro ano, todo mundo faz de novo. Isso é outra coisa que a gente passa muito. Várias vezes quando a empresa nos contrata, que a gente vai falar com os colaboradores que a gente tem muito acesso a eles no nosso trabalho, mais um. Vocês aqui já passou um monte aqui, nunca conseguiu dar jeito, não sei o quê. Por quê? Porque muitas vezes você cria a expectativa, você elenca muita coisa para fazer, você não faz, e aí entra nesse processo. Tu bota a meta para tudo, só que tu só faz a meta e não sabe nem como é que vai chegar naquela conta. Então vem novamente do negócio de por que eu vou botar uma meta de imagem se eu nunca olhei a minha linha de imagem? Sim. Então eu boto meta de faturamento, eu boto meta de despesa. Depois a gente vai num processo evolutivo para até alinhar a expectativa, porque senão às vezes você vai... E é um dos papéis nossos dentro da empresa que a gente entra nesse papel de gestão, é de cara, calma. Tu nunca teve isso, vamos ter isso aqui, depois a gente evolui, porque a gente também não vai conseguir fazer milagre de pegar um carro que só anda a 20 km e fazer ele andar a 100 no outro dia. Isso é complicado, né? Tipo assim, é uma expectativa completamente irreal. Mas quando assim, eu vou falar por propriedade de causa, porque já estou desenvolvendo esse trabalho com o Rafa. Além do objetivo, né, que vem a meta, a gente desenvolve os projetos, isso, né, os projetos são as ações, é isso? Total. Ações, tá bem treinado. As ações que vão fazer a gente chegar naquela meta e a meta vai fazer a gente chegar no objetivo. Quando eu tô falando de projetos, assim, nesse ponto específico, o que precisa acontecer dentro dessa estrutura para que esses projetos eles não virem reuniões sem fim, que tem um monte de gente que não tem nada a ver com aquilo ali e um negócio que acaba tirando mais o tempo das pessoas do que de fato contribuindo para o resultado da empresa? Ótimo ponto. O que acontece? Quando a gente fala muito de projeto, todo mundo linka logo a arquitetura, construção, as techs da vida. Por quê? Porque elas sempre tiveram um direcionamento muito grande de trabalhar com o quê? Qual é o principal ponto do projeto? Tem início, tem um meio e tem um fim. É por isso que todos esses outros setores conseguem trabalhar muito bem com essa visão do projeto, porque tudo deles tem início, meio e fim. E aí quando a gente vem trazendo essa metodologia de visão de projeto para a área de gestão, o que acontece? A gente vem de jargões de o óbvio precisa ser dito. E isso, mais do que nunca, com todo esse processo evolutivo e de informações que as pessoas têm acesso, o óbvio precisa ter dito, porque o que para mim é óbvio, para você às vezes não é. E a gente tem várias discussões nesse formato que o que eu acho que muitas vezes está muito claro não tá, e aí é uma falha minha de comunicação de não deixar claro. É uma obrigatoriedade minha, se eu tô te pedindo alguma coisa, que fique óbvio do que você precisa me entregar. Então a gente vai muito de uma escada. Eu defino meus objetivos, para cada objetivo eu tenho as minhas metas. Para cada meta eu começo a quebrar isso nos projetos ou ações, como queiram chamar, ou o jeito que vocês quiserem colocar o nome. Mas o projeto / ação é o quê? O que eu vou fazer para que, dando certo, eu atinja a minha meta? Vamos trazer exemplo clássico. Eu preciso aumentar meu faturamento. Eu posso trazer como um projeto / ação funil de venda. Opa,
Se eu tenho meu funil, se eu sei quantos leads chegam, quantos eu entro em contato, quantos eu mando proposta, quantos eu fecho, tem um percentual que eu consigo trabalhar para aumentar esse percentual. Se eu fecho mais negócio, eu bato a minha meta. Isso é massa, porque isso traz uma visão que muitas vezes as pessoas não têm. Porque às vezes a gente tá pensando em faturamento e a gente pensa assim, eu preciso aumentar as minhas vendas. Mas se você tem um funil desse mapeado, né? Total. Por exemplo, eu sei que aí eu consigo enxergar que a cada 10 clientes que chegam, eu consigo fechar com 3. Então, se eu quero aumentar o meu faturamento, e para aumentar o meu faturamento em tantos por cento, eu preciso, sei lá, de 100 vendas, eu sei que eu preciso de tantos leads para que eu possa converter dentro dessa proporção. Então, isso acaba que quando você quebra a meta em projeto, nesse sentido, sim, você acaba tendo uma visibilidade muito mais assertiva do que é que precisa ser feito, como precisa ser feito, quanto precisa ser realizado para que você chegue naquela meta. Isso. E aí você vai buscar as ações daquele projeto em si e não ficar cegamente tentando chegar naquela meta. Vê que a gente vem fazendo quebras. Objetivo para meta, para o projeto. Do projeto a gente ainda quebra ele em etapas, que é o quê? É para me direcionar o que eu preciso fazer. Eu dei o exemplo do funil, mas a gente pode ter um projeto para pesquisa de satisfação. Minha empresa nunca fez a pesquisa. Quais são as etapas do projeto? Construir a pesquisa, validar com a liderança, enviar para alguns clientes para validar se está tudo certo, enviar para todo mundo, analisar os resultados e tomar decisão. Então, é uma coisa básica, mas que só aqui a gente elencou 6 ações que precisam ser executadas, sim, e precisam ser controladas dentro desse meio campo. Porque quando você começa a ter essas etapas e a entender as respostas, vou trazer um pouquinho aqui para o funil. A cada 10 propostas que tu manda, tu fecha 2. Então quer dizer que se eu quero fechar 4, eu tenho que mandar 20. Beleza, mas tu pode analisar também o seguinte: por que que de 10, 8 eu não fecho? Onde é que está o meu problema? Por que que tu vai conseguir fazer isso? Porque tu veio mapeando todas as etapas e tu começa a poder tomar decisão em cima do que você fez ali das etapas. Então, o projeto nada mais é do que o teu direcional. E uma coisa muito importante em projeto todo projeto precisa ter um líder. Então, todas as vezes que você vai trabalhar, é um projeto que tem 15 pessoas direcionadas. Beleza. Quem é o ponto focal? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é a mãe desse... E só pode ser ou um pai ou uma mãe. Não pode ter um pai e uma mãe também não, porque é aquela história. O cachorro tem 2 donos, ou morre de fome ou engorda demais. Sempre é importante ter uma pessoa que seja o perfil de liderança, porque ela é quem vai estar orientando os demais. Ela é quem vai estar prestando conta com as demais pessoas da empresa. Então ela começa a ser esse elo de ligação para que as etapas sejam seguidas e essas análises sejam feitas, porque senão, muitas vezes tu quer fazer, mas tu tá com outras pessoas, tu tá esperando que fulano faça, fulano tá contando o que tu vai fazer e no final ninguém faz e depois a gente chega, eita, não bateu, deu errado, ó. Então por isso que a gente precisa ter o papel sempre de uma liderança nesse projeto, porque ele vai ser a pessoa que vai entender o que é que ele vai fazer, o que é que ele precisa demandar, quem é que ele precisa de ajuda, ele precisa de mais tempo, de menos tempo, o que é que ele pode fazer. Né? Isso é a melhor forma. E aí quando a gente fala de projetos, né, faz um glossário aqui pro pessoal que tá assistindo, né, porque tem termos mais mirabolantes, né? Quando a gente vai falar disso, a gente tá falando de OKR, a gente tá falando de KPIs, tem algum outro também, não me lembro agora, mas aí tu traz aí. É um mundo que ainda é um mundo muito inabitado pra gente, no sentido de que são muitos termos técnicos, e aí essa é inclusive uma preocupação que a gente da Aéreo tem de não usar tanto termo técnico. Então até é engraçado que quando eu entrei na Aéreo, eu fui olhar o Instagram, amigo, o Instagram da Aéreo era OKR, Balance Scorecard, KPI, Sprint. Meu irmão, se eu que tô chegando agora não sei essas coisas tudo, imagine o meu cliente que vai ouvir ali e o cara nunca teve. Então, acaba não gerando uma conexão. E aí a gente começou a trazer, e eu sempre brinco, meus KPIs, meus indicadores, caramba, é a mesma coisa. Minhas métricas, meus números. É a mesma coisa, só que em alguns cantos o pessoal gosta de usar esses termos bonitos, e tem muito, tá? Se eu for falar PMI, PMBOK, Scrum, Sprint, Backlog, tem um monte de coisa. Só que aí quando a gente vem fazer esse trabalho olhando para a gestão, o que foi que a gente fez? O que é bom disso aqui? Traz. O que é bom disso aqui? Traz. Então eu montei uma jornada para o meu cliente
em que eu uso o mínimo possível de nomes difíceis para que eles possam ficar e ter essa conexão, porque eu já vivi isso, de pessoas conversando comigo com um monte de termo técnico, e eu não consigo me conectar, porque eu não entendo. E então dá pra dizer que vocês meio que montaram uma metodologia de vocês, né? Sim. Eu fiz aquele negócio. O que é bom, o que é bom, o que é bom, o que é que funciona pro pequeno e médio empresário, porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar na visão de projetos real, se eu fosse pegar toda a documentação necessária para eu começar qualquer coisa, eu não passava da primeira reunião com nenhum cliente, porque pede muita coisa. No nosso caso, eu adaptei, criei minha metodologia e é algo que vem funcionando aí há 7 anos e com uma coisa importante. Eu nunca digo que o meu processo está validado. O meu processo ele está em eterna validação em toda reunião que eu estou com o meu cliente, porque eu preciso estar antenado com o que está acontecendo. E isso fica como uma... E o mercado tem mudado muito, né, Rafa? Tipo, não só o mercado em si, mas eu acho que o perfil de consumo, o perfil de colaboradores que entram nas empresas, principalmente com essa mudança geracional que a gente está tendo agora, né? Então eu acho que para tudo isso se faz necessária uma adaptação. Isso. Então eu acho que faz muito sentido vocês pegarem um negócio que, assim, em tese é totalmente engessado e trazerem para uma realidade mais moderna, mais antenada, mais flexível, né, desse ponto de vista, para que isso funcione dentro de qualquer tipo de empresa. Porque é muito diferente, por exemplo, se você for gerente de projetos de uma empresa específica, porque aí você vai ter uma metodologia para aquela empresa e vai aplicar aquela empresa daquele jeito. Mas como tu tá falando de prestar esse serviço para várias empresas e várias empresas de perfil diferente, isso se faz necessário de uma, sei lá, de uma flexibilidade, de uma malemolência aí para fazer isso funcionar. E é um negócio importante porque cai numa coisa muito legal do seguinte: a gente fala muito nas nossas empresas de padronização, de todo mundo agir da mesma maneira, do mesmo direcionamento. Se eu não tenho minha metodologia, como é que eu vou treinar meus 7 gerentes de projetos, todo mundo que atua nos clientes, para seguir o mesmo padrão, para dar essa orientação? Então a gente realmente criou, pensando no como é que o meu cliente vai entender, porque eu preciso que ele se veja naquele processo. Então eu faço uma apresentação que eu basicamente não uso o termo técnico, que eu mostro para ele tudo que ele vai viver, porque eu preciso que ele gere essa conexão. Então eu brinco muito que quando eu vou para uma reunião comercial, eu digo assim: se tu se vê na execução desse serviço ao final da minha apresentação, ela faz sentido para você. Então entra muito de como é que eu pego esse mundo de projeto, meta, objetivo, e eu trago para uma realidade que ele consiga se ver e dizer assim: pô, eu preciso desse negócio. Muito mais difícil, e isso vale para a tua área ou para qualquer outra área. É muito mais difícil você conseguir gerar uma conexão com alguém se você estiver utilizando o Techniquez do que você falar diretamente com a necessidade da pessoa. Isso é uma parada que, por exemplo, aqui na Marquee, a gente morre de se cansar de falar. Tipo assim, a minha garganta fica seca de repetir isso para os clientes. Mas, tipo assim, a pessoa que tá te assistindo não sabe o que é, um fio, não sei das quantas, não sabe o que é uma sutura mais assim, mais assado. Ele não sabe esse Techniquez. Sei lá, assim como o advogado que fala muito juridiquês, né? Muito rebuscado, muito sei o quê. Gente, a pessoa que precisa de um advogado não sabe o que é aquilo. E você falar mais difícil não te traz mais credibilidade, não te traz mais autoridade. Pra mim, né, e eu acredito que pra boa parte das pessoas, o que traz mais autoridade é qual é a capacidade que esse ser humano tem de resolver o meu problema. Então, quanto mais a gente conseguir traduzir a nossa linguagem para a linguagem de quem está precisando da gente, mais fácil a gente consegue fazer conexão e mais fácil a gente consegue fechar negócio. E até aquela coisa, né? Quem nunca pagou mais caro por algo porque tu se conectou melhor com a outra pessoa. Então tá elencado em tudo aí. E não é nem só na vida profissional, na vida pessoal é que a gente passa muito isso. E essa adaptabilidade, ela é necessária. E aí, assim, eu vou puxar outra coisa aqui relacionada à adaptabilidade, né? Porque é uma coisa que muito me compete. Mas quando a gente fala de processos muito bem definidos, coisas muito organizadas, não sei o quê, e a gente fala de criatividade, né?
até que ponto esses processos bem definidos não engessam a criatividade e até que ponto eu consigo utilizar os processos para não deixar tudo virar um grande suco do caos. Criatividade é um negócio que é complicado para trabalhar, porque acho que se todo mundo que já passou por algum trabalho de gestão de tempo, gestão de processos, consultoria de qualquer coisa, alguém sempre perguntou: quanto tempo tu leva para fazer um post? E cara, antes eu ficava, não, deve dar para medir. Hoje eu entendo que não dá. Vai ter um post que tu pode acordar inspirado, tu vai fazer em 2 minutos, e o mesmo post no outro dia tu não acordou, tu vai levar 2 horas. Só que o que acontece principalmente nesse meio? A gente trabalha com muitas pessoas. Para mim o ponto principal pra gente não engessar é: como é que eu construo um processo com meu time participando do processo? Então, quando tu começa a trazer o teu time para fazer essa construção, a gente minimamente vai começar a colocar todo mundo dentro da mesma página do que precisa ser entregue. Então, e é olhando para o lado do nosso cliente. Poxa, eu não tenho processo de nada. Beleza, como é que tu, dono da tua empresa, dono da tua agência, vai ter uma tranquilidade que na quinta-feira que tu alinhou com o teu cliente, que ele vai receber o material dele, ele vai receber. Aí tu vai ficar o dia todo de babá do teu time, se ele tá entregando, se ele não tá entregando, ou tu vai esperar chegar quarta-feira, 19 horas, para perguntar se ele foi, se ele não entregou. Então, o grande desafio e aí isso serve para toda empresa, independente se está trabalhando com criatividade ou não. Construam seus processos com o time. Não faz algo top-down, de cima para baixo, e é isso aqui, goela abaixo, e coloca, não vai ser seguido. Eu acho que, além de correr um risco grande de não funcionar, ainda gera uma ranhura de cultura, né? As pessoas, elas têm muita dificuldade de aderir a coisas que vêm goela abaixo. Total, né? total. Então, ela vai boicotar. Normalmente as pessoas boicotam aquilo ali, e tem um ponto legal. Pensa comigo, tu construiu o teu processo junto com o time, tu definiu os prazos junto com ele. Não vai ser mais fácil para tu cobrar, não, a execução desse projeto, desse processo? Se todo mundo concordou, se todo mundo disse que tá massa, que dá para fazer assim, todo mundo bateu no peito e disse eu consigo, quando ele fizer por fora do processo, vai dizer: ei, bonitão, vem cá, por que tu não seguiu o processo? Ah, porque não serve. Não serve agora? Eu desenhei contigo tem 3 dias, 4 dias. Como é que já mudou? Então isso é outro ponto também, que aí a gente vê muito, quando a gente está falando principalmente de processo, a gente vê muitas vezes algumas empresas que contratam consultorias para essas consultorias construírem um processo e entregarem para elas. Cara, muitas vezes, se tu é um pequeno e médio empresário, não vai funcionar. Porque não é a tua realidade. É bem grande. E não é nada contra a consultoria, mas a consultoria ela vai construir com base, muitas vezes, no que o mercado está entregando. Só que o teu mercado é outro. O teu funcionário é outro, sei lá, o tipo de público que tu tem é outro. Então, é aquele negócio que a gente sempre fala assim também, não tem uma receita de bolo, né? Não tem como você colocar todo mundo dentro de uma caixa, botar a goela abaixo. Eu acho que é muito mais assertivo quando a gente entende quais são as nuances, as variáveis, para fazer o negócio funcionar direitinho. E muitas vezes, a gente quando tá trabalhando ali como dono, como empresário, como empreendedor que a gente é líder, tu não tá mais no dia a dia. Só que na tua época, tu dizia que o caminho A era o melhor. Só que aí o teu colaborador, ele já tá pelo caminho C e tá fazendo na metade do tempo do teu. Só que tu não foi perguntar para ele se tá legal. Tu só chegou e disse: eu quero que tu faça pelo caminho A. E muitas vezes, por causa disso, tu perde um baita colaborador. Sim. Porque o cara começa a ter um trabalho gigantesco para entregar do jeito que tu quer, e ou ele não vai fazer, ou ele vai embora. Então precisa ter esse repasse de informação, porque quando tá todo mundo na mesma página, meu amigo, o barco vai remar numa velocidade maior. Porque tá todo mundo remando pro mesmo canto, Total. Né? Não fica uns pra um lado, outros pro outro, outros sem remar. Então faz muito mais sentido. Quando tu entrou na Aéreo, né? A Aéreo é uma empresa de gestão de projetos, né? De auxílio na gestão. Tu já se deparou com algum problema de gestão na própria Aéreo? Na própria Aéreo? Já. Porque a gente trabalha com pessoas. No final são pessoas, então... E é uma coisa que muitas vezes eu preciso me segurar muito, porque eu fico assim, meu irmão, eu trabalho com isso e tá dando essa bucha na minha empresa, velho. Por quê?
E aí, muitas vezes, algumas vertentes são pessoas. Então, algumas vezes a gente passou a comunicação, a pessoa sinalizou que entendeu, mas ela não entendeu da forma que eu queria. E aí a gente o tempo todo tá fazendo algumas análises, principalmente dos sócios, a gente tá passando a informação do jeito certo, qual é o nível de erro que a gente tá tendo, porque isso gera um aprendizado para os nossos clientes. Então, muita coisa do que a gente aplica nos clientes, a gente testa internamente. Então, cliente não tem uma pesquisa de satisfação, eu mando a minha. Cliente não tem um planejamento estratégico, eu mando o meu. Cliente não tem um planejamento financeiro, eu mando o meu. Eu valido muita coisa para fazer. E aí, eu costumo ser, e aí às vezes até demais, rigoroso com o meu. Porque, cara, não dá pra eu dizer pro meu cliente que quando ele tá falando com o cliente dele, ele tem que mandar um contrato todo organizado, não sei o quê, e eu mandar o meu contrato com erro. Aí é loucura. Como é que eu tô cobrando a gestão do cara e eu não tô fazendo a minha? Eu alinhei um aumento na mensalidade do cliente, o meu financeiro vai lá e não faz esse aumento. Aí eu já tive casos de que uma situação aconteceu, o gestor olhou pra mim e fez: rapaz, tá dando um bucho nisso? Aí eu, rapaz, aí chama. Aí o que acontece? Qual é o ponto também? Não adianta só chegar e descer os cachorros. Chama todo mundo, vamos revisar o processo, vamos entender onde é que foi a falha. Foi uma coisa pontual ou foi uma coisa que vem acontecendo com certa frequência? Se foi pontual, como é que a gente evita que isso aconteça? Se vem com frequência, eu tenho que mudar o meu processo. Eu vou ficar dando um murro em ponta de faca? Não vou. Então a gente tem muito esse caminho dentro da Aero. Então eu aplico o OKR dentro da Aero Projetos, eu tenho nossas metas internas, eu tenho reunião de resultado, eu tenho reunião de sócio para a gente estar tentando mitigar o máximo. Mas assim, vai acontecer e eu não tenho aquela pretensão de que não aconteça, porque são pessoas. Eu acho que isso vale para todo e qualquer tipo de negócio, né? Porque o mais importante é a gente enxergar que o cenário é isso, entendeu? A não ser que você tenha uma empresa 100% formada por robôs de inteligência artificial, você sempre vai acabar batendo em algum problema relacionado a pessoas. E isso não faz delas menos do que qualquer outra coisa. Não é? Até que ponto a gente está disposto a entender melhor os cenários para que a gente consiga extrair melhor os resultados de cada uma dessas vertentes, né? Isso. Eu acho que isso é muito também um trabalho de gestão, né? A gente tem um costume muito grande, principalmente a gente que é empresário, de qualquer problema a gente, fulano fez tudo errado. Parece que tá um problema, parece que tá tudo errado. Então assim, a gente tem esse hábito de culpabilizar muito as pessoas, sendo que teve uma coisa que eu aprendi quando a gente trabalhava na Febracis, né? E que isso até hoje fica comigo, é que tipo assim, se o funcionário tá dando problema, o problema é de gestão. Total. O problema é gestão. Não é porque o funcionário é ruim, porque ele faz cagada por causa disso, por causa daquilo. Ele pode ter os seus entraves, mas o problema é gestão. Porque se o funcionário é ruim o suficiente, o problema é gestão, porque é a gestão que contratou. Total. Se o funcionário é bom e ele não tá dando resultado, o problema é gestão, porque a gestão não tá conseguindo extrair o resultado daquele cara, não tá conseguindo direcionar aquele cara. Esses pontos são muito relevantes pra gente entender esse tipo de cenário. E aí, quando a gente fala dessa parte de gestão de pessoas, o que eu queria entender quais foram os principais aprendizados que tu teve de quando tu saiu da operação, né? Apesar de tu já ser líder, né? Sim. Quando a gente não é o dono, é diferente. Quais foram os principais aprendizados de quando tu saiu dessa visão de funcionário para a visão de dono, né? É um negócio que, assim, dentro do nosso modelo de negócio hoje, eu tenho reuniões semanais com as pessoas da empresa. Então, vejam que eu venho falando eu pego um objetivo, eu defino meta, da meta eu defino o projeto, ação, da ação eu defino as etapas, na minha reunião eu alinho com as pessoas do time que eu estou tratando o que é que cada pessoa vai entregar na próxima semana, quando chega na outra semana eu cobro. Se ela não me entregou, eu vou fazer o quê? Eu vou descascar em cima dela? Não vou. Eu não posso fazer isso. Então, um dos maiores desafios para mim, Rafael, principalmente quando eu comecei a trabalhar na Aero dentro do caminho como é que eu consigo fazer e motivar as pessoas a entregarem o que eu espero que elas entreguem. E eu lembro muito disso quando eu fui promovido, na época que eu trabalhava na Solar, ainda na Coca-Cola, a coordenador. O meu maior desafio não era bater meta.
Meu maior desafio era influenciar o meu time para que eles também chegassem para bater a meta que eu precisava que fosse batida. Porque, cara, tu acorda num dia ruim, tu não entendeu e tu tem vergonha de dizer que não entendeu, tu não quer fazer por questões X, Y, Z. Então hoje, quando a gente está fazendo um trabalho pela Aéreo em si, eu sempre bato muito numa tecla com todos os gerentes dentro dos processos de treinamento que a gente tem de, precisa entender, ajuda, faz na hora com o colaborador, Sim. explica para ele como é, constrói e não só fica sendo só mais um a bater, porque muitas vezes ele já tá apanhando tanto lá fora que quando a gente vai com um afago de peraí, eu tô aqui contigo, pô, vem cá, chega aqui, vamos fazer junto, vamos organizar, deixa eu te ajudar, a gente ganha esse colaborador e a gente muitas vezes, a palavra não necessariamente é salvar, mas a gente salva muitas vezes um colaborador que está extremamente desmotivado porque ele começa a ver que ele tem uma pessoa ali que está realmente dedicada em fazer com que ele cresça. Então hoje, para mim, o grande desafio de todo gestor é como é que você consegue entender realmente o lado do teu colaborador, o que é que ele tá, como é que ele tá, porque, poxa, eu já vivi situações em que eu conheci líderes que os caras não sabiam nem o sobrenome do colaborador, não sabiam onde é que o cara morava, não sabia como é que era a família dele, etc. Como é que tu quer ter uma relação nesse formato? E eu não tô dizendo que tu precisa ser melhor amigo de todo colaborador, não, mas quando tu começa a demonstrar o mínimo de interesse ali no processo e tu se entrega também para ajudar, eles vão te ajudar. Isso é fato. É liderar pelo exemplo. Acho que essa é a melhor frase que tem. É liderar pelo exemplo. Então, para tudo que a gente vai fazer, o primeiro ponto é o quão simples está para todo mundo, o quão direcionado está, porque no final são pessoas. E eu não acredito muito naquele negócio de pessoa física e pessoa jurídica. Para mim é a mesma pessoa. A diferença é só o que é que eu tô tratando. Mas no final, é a mesma Lila, é o mesmo Rafael. Se eu tô ruim na minha vida pessoal, isso vai influenciar no meu trabalho. Total. Então não adianta vir. E tem uma galera que bate, não, você tem que separar. Eu fiz, tu é ruptura? Então pronto, a gente for viver num mundo de ruptura pra conseguir fazer isso. Senão não adianta. Isso é louco, né? Ruptura trata isso de uma forma muito explícita, né? Tão utópico, Sim. né? É a única forma mesmo de eu separar o meu eu profissional do meu eu pessoal seria realmente se eu fizesse uma ruptura de cérebro, né? E que entra numa loucura tão grande que em determinado momento da série os caras começam a escolher viver dentro da ruptura porque não quer viver a pessoa física dele. É louco, É louco. E ainda assim, mesmo a gente entendendo que é uma só pessoa que um interfere no outro, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, ainda tem muita gente que na hora de se posicionar dentro do digital quer separar. Total. Não, eu quero um Instagram só pra postar coisas profissionais, só pra postar coisas pessoais. E tipo, quando alguém segue um profissional no Instagram, ela não tá procurando necessariamente o profissional, porque profissional por profissional eu posso contratar qualquer um. Sim. Mas eu tô procurando um profissional com quem eu me conecte. E eu vou me conectar com quem? Com a pessoa, porque pessoas se conectam com pessoas. Total. Né? Então é muito palpável a gente entender isso, é muito claro, fica muito claro pra gente quando a gente olha por essa vertente. Tipo, não tem como separar. Eu sempre falo pros clientes da Marquee que, tipo assim, cara, eu recomendo você usar o mesmo. Mas é porque eu não queria. Eu disse assim, tudo bem, mas eu não garanto que a gente vai ter o mesmo resultado que a gente teria dentro de um perfil onde a gente explora as duas vertentes da mesma pessoa. Uhum. Entendeu? Porque as pessoas... Aí é quase como se fosse uma ruptura. Exatamente. Literalmente a gente tá criando, dadas as devidas proporções, eu tenho uma ruptura. dois personagens. Isso é um negócio tão louco que, por muito tempo, o meu perfil no Instagram foi travado. E eu ficava naquela de, não, é o Rafael, pessoa física, qualquer coisa é no da Aéreo. Sim. E aí eu comecei a vir numa pegada que eu comecei a gravar uns vídeos pra me destravar, fazer não sei o quê. E é legal também porque você começa a ver uma galera de que, ei bicho, teu conteúdo foi massa, me ajudou em tal coisa. Eu fiz, olha. E quem falou foi o Rafael, não foi o Aéreo não, foi eu. Então isso foi legal de que hoje o meu Instagram ele é aberto. E você começa a ver do quanto isso foi interessante, de quantas pessoas eu ia atender nos meus clientes, e a galera seguia o meu Instagram, mas não seguia o da Aéreo.
Porque ela se conecta com pessoas, ela tá conectada com o Rafael, que é o gerente que tá atendendo ela naquele momento. Ela vai se conectar com a Aéreo? Vai. Mas é um processo mais assim, ela vai me seguir, vai ver meus conteúdos, eu marco a Aéreo, ela vai lá e segue a Aéreo. E dificilmente ela faz o caminho inverso. É uma jornada que é bem mais fácil de acontecer quando ela está se conectando com o profissional em si. E tem uma pegada estratégica, né? Porque, por exemplo, hoje eu posto coisas direto falando de negócio e não sei o que, e já tiveram pessoas que me seguiam e vieram pelo meu particular de, cara, eu vi que vocês estão fazendo isso, vamos marcar um papo? E o cara seguia a Aéreo. Eu postava às vezes coisas com outra linguagem na Aéreo, porque Sim. não fui eu que gravei, só que ele não se conectou lá. Ele se conectou comigo. Exato. Pelo meu Instagram. Mas esse é justamente o ponto. É a gente saber que as pessoas elas vão procurar uma conexão mais real. É uma pessoa que pensa e que fala de um jeito que se comunicou de uma forma mais direta comigo, que entendeu o meu problema. Ou parece assim, que você olha assim, poxa, parece que foi pra mim, entendeu? Que essa pessoa falou. Quando a gente tá falando de uma marca institucional e não uma marca pessoal, a marca institucional, ela tem uma linguagem menos pessoal, né? Ela tem uma linguagem mais institucional mesmo, e tá tudo bem. Porque é a função dela. Você tá ali meio que como uma vitrine. Mas é um movimento comum que está acontecendo de uns tempos para cá no digital. Por exemplo, donos de agência, né? Tá fazendo muito mais sentido os donos de agência criando conteúdo dentro dos perfis dele e levarem para o Instagram da agência do que o contrário. E é por isso que eu tô fazendo esse movimento agora. Antes eu concentrava todo o conteúdo que eu queria criar dentro do Instagram da Marquee. Agora eu disse assim, acho que vai fazer mais sentido se eu concentrar mais conteúdo dentro do meu. E aí eu comecei a fazer conteúdo mais no meu. Tô com essas iniciativas aqui dos podcasts. Tá dividindo a atenção, né? O ponto principal antes a gente era a atenção num canhão só. E agora eu tô dividindo. E tem uma coisa legal do que tu falou, que é o seguinte. Quantas vezes tu já foi numa clínica que tu não sabe o nome da clínica, mas tu sabe o nome do teu médico? É isso. Clínica, a não ser que o nome da clínica seja o nome do médico. Né? Isso Tem isso. As pessoas, elas querem o glamour de ver a empresa crescendo, mas elas não estão dispostas a pagar o preço, porque é caro. É caro você parar para fazer um planejamento, parar para fazer metas, objetivos, projetos, acompanhar, não sei o quê. É caro no sentido de, tipo assim, vai te demandar tempo, vai te demandar muita energia. Sem isso, a probabilidade de tu ter o resultado que tu tá esperando é muito pequena. E tem uma coisa engraçada que é assim, hoje no nosso trabalho aqui na Marquee, tu demanda teu tempo e tu organiza teu tempo para ter o momento com a Aéreo, pra gente fazer o planejamento, executar tudo. Eu faço um ponto de, em um determinado momento, eu botei umas metas minhas de gravar 3 vídeos por semana. Pra tu, é muito de olhar assim, oxe, beleza, 3 videozinhos. Pra mim, meu amigo, ai meu Deus, eu tenho que gravar hoje. E eu vou falar sobre o quê? E aí eu gravei e tava com muito vento. E aí eu já fiquei puto, não quis mais gravar. Então, é aquela coisa de, eu tive que sair da minha bolha pra dedicar um tempo pra fazer as gravações. Só que aí, quando eu parei pra olhar os resultados, eu consegui aumentar a quantidade de seguidor do Instagram da Aéreo. Eu consegui trazer alguns conteúdos de forma clara, a galera comentando que tava massa, que tava entendendo algo que não fazia. Então, você começa a ver também um resultado que, bicho, tá massa, vou continuar. E aí, volto mais uma vez. Era o meu feeling do que eu tinha que fazer, o meu dado de tá dando certo, tá aumentando seguidor, tá aumentando engajamento, tá não sei o quê, vou continuar. Então, eu fiz a união. O que não dá é ficar só em feeling ou ficar só em dado, porque também tu pegar só teu Instagram pra tá olhando o indicador e começar a botar ali, vai dar bucha. Como em qualquer outro canto vai dar. Não vale a pena tu olhar só o número. Só o número ele não vai te dizer tudo. Então precisa ter muito esse direcional sempre, e pra tudo que a gente faz, é feeling com indicador que tu tem a equação perfeita. Eu acho que é muito isso. Eu acho que e é aquela coisa, né? Se você não tá medindo as suas métricas, muito provavelmente você nem sabe direito aonde você quer chegar. Né? Você não aprende, você tá. Tu tá correndo atrás de quê? Né? Tem um negócio engraçado, e é um meio da Lila, que ela começou postando. Eu tenho o hábito de leitura e ela tem também, né? Aí ela começou a postar os livros dela,
e dando o gás aqui, eu, meu irmão, eu tô ficando altamente pra trás. Toda vez que ela postava que terminou um livro, eu desesperado em casa. Aí eu terminei um ontem e eu nem postei, ó. Aí eu mandei uma vez pra ela de passo já você, viu? E aí ela foi assim, mas eu não tô disputando. Só que pra mim era massa ver a tua evolução, porque eu começava a melhorar a minha. E aí eu comecei numa pegada de eu posto muito dos livros que eu termino, das minhas metas, e cara, é muito massa quando eu sento pra conversar com algumas pessoas, e a pessoa chega e diz assim, bicho, eu comecei a ler porque eu comecei a ver tu lendo. Ah, isso é muito bom. Eu comecei a fazer uma atividade física porque eu vi que tu todo dia tá fazendo alguma coisa. É o poder... Ele só posta errado no Jim Reds, mas... Não, posta errado não, é que o pessoal me Ele corta. fica postando pontos a mais do que ele deve, né? Mas é um ponto legal quando você entra num processo de que assim, o básico que você tá fazendo, o teu dia a dia tá servindo de inspiração para algumas pessoas e para uma coisa legal. E bicho, aquilo ali é de graça. A Carol, minha noiva, até fica, tu já vai postar? Tu já vai fazer esse negócio? Eu, calma que eu tenho meus seguidores fiéis agora. Fica a brincadeira. Mas é isso de, poxa, eu tô influenciando pessoas a lerem. Coisa que a gente muitas vezes não bom. é. Pois é. É um negócio tão irado e que hoje eu sinto uma falta tremenda de lá atrás não vim com esse hábito há muito tempo. Tá com um hábito agora e que é mais difícil, é menos tempo, é preferir ver uma televisão a estar lendo um livro. Então é uma mudança de hábito com 35 anos, 36 anos, que, cara, não é fácil. Mas eu optei por isso, então é a questão do... Eu dediquei tempo meu, que, entre aspas, é caro pra fazer isso. Sim. Muitas vezes eu tô lendo 11h30 da noite, mas eu tenho minha meta diária de leitura e eu vou bater essa meta. Mas se eu puder recomendar alguma coisa pra você nesse momento, é leia. Total. Leia. E assim, eu não tô falando só de livros técnicos, né? De livros de aprendizado técnico, mas tô falando de literatura mesmo, sabe? Hoje a gente vive num mundo tão imerso em tela, né? Tu tá aí há uma hora assistindo a gente. E fique, não sai não, ainda não. Mas a gente trabalha com tela, a gente tem entretenimento na tela, então a gente passa tanto tempo e pouco tempo desse a gente realmente consegue se desligar. Existem vários estudos que telas dão ansiedade, dão, né, facilita o burnout, né? Tem todo esse rolê. Então, os livros, eles levam a gente para uma outra atmosfera, né? Perfeito. Tipo assim, eu não tenho o hábito de ler, é muito difícil. Tipo assim, eu vou ler 2 páginas por dia, daqui a pouco começa 5 páginas por dia, daqui a pouco 10, daqui a pouco você tá lendo assim que nem eu, entendeu? Mas foi nessa pegada mesmo, tipo, e aí veio essa história das 2 páginas, veio do meu sogro, que aí eu comento com todo mundo, que ele olhou pra mim e falou assim, tu tá lendo o quê? Eu tô lendo nada. Ele, lê 2 páginas por dia? 2 páginas é muito pouco, pô. Ele, tu lê quantas? E eu não lia nada. Eu comecei 2 páginas, hoje eu tô numa pegada de... E aí, mais uma vez, a minha cabeça funciona com meta. Eu tenho uma meta de ler pelo menos 140 páginas por semana. Às vezes eu chego no domingo sem ler nada, eu passo 4 horas vidrado no livro para bater a meta. Mas foi a forma como eu consegui construir para eu me direcionar para alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, aquela história do objetivo da meta, eu já estou trazendo para minha vida pessoal. Eu tenho meta de atividade física na semana, eu tenho meta de leitura, porque isso funciona. Sim. Isso me motiva a ir um pouco mais. Massa. Estamos chegando aqui ao fim desse podcast de 455 milhões de claquetes. Amém. Deixa um conselho prático aí para quem tá querendo crescer com mais direção, né? Tanto empreendedores como profissionais liberais. Assim, já vou dar aqui 2 conselhos de graça. Você pode contratar a Aéreo, você pode contratar a Marquis. Aí é o combo perfeito. 2 empresas fantásticas para ajudar você no seu crescimento. Mas, tirando essas 2, o que você indica para as pessoas? O que eu sempre costumo dizer é assim, para e constrói uma rotina na tua empresa para tu realmente pensar na tua empresa. Então, separa a tua segunda-feira para tu só olhar para a tua empresa. Eu tenho muito isso na minha rotina. Dia de sexta-feira é o dia que eu não tenho reunião com cliente nenhum para eu focar na Aéreo. Então eu vou olhar meus indicadores, eu vou olhar o que é que está atrasado, o que é que eu posso ajudar, o que é que eu quero direcionar. Por quê? Porque se eu não colocar isso como uma rotina, o cliente sempre vai ter mais prioridade, eu sempre vou estar olhando para as outras coisas e eu deixo para lá. Então, toda vez que eu vou conversar com empresários, autônomos, o que for, separa um dia da tua semana para tu olhar para a tua gestão.
cara, faz isso vai fazer diferença. Eu tive algo, quando eu comecei na Aéreo, eu não tinha clientes. Eu trouxe a Aéreo pra cá, pra Fortaleza, e eu comecei ali na pegada. O primeiro dia eu não planejei nada. Quando eu me acordo, eu vou trabalhar. Levantei 10 horas da manhã, fui comer, sentei 11 horas, meio-dia eu já tava parando pra almoçar, eu não fiz nada basicamente no primeiro dia que eu tava na Aéreo. No segundo, eu construí minha agenda. Eu vou parar pra fazer isso aqui, eu vou parar pra olhar comercial. Pô, Rafa, mas tu não tinha nenhum cliente. Peguei minha agenda de telefone e comecei. Dá pra falar com fulano, dá pra falar com Beltrano, dá pra falar... Só que por que eu fiz isso? Eu me obriguei que de 9 às 10 eu ia olhar para o comercial. De 10 às 11 eu ia estudar sobre os processos. Então, eu construí a minha rotina. E é isso que eu deixo de maior dica. Constrói a tua rotina para a tua empresa. Para realmente para olhar para a tua gestão e não renega a tua gestão para quando der, porque pode ser que quando der, tu já não consiga resolver mais nada, porque o buraco, enquanto tu acha que tu tá cavando para subir, tu tá cavando e tá indo mais para baixo, você não tá. Então é criar rotina, é parar um momento para olhar realmente, mas olhar com afinco. E não aquele olhar 8 horas da noite cansado depois do dia. Aí, bichão, nunca vai funcionar. Fica complicado. Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Rafa, por você estar aqui essa hora, uma segunda à noite, né? Eu acho que tu perdeu o vôlei. Não, dá pra... É 9 horas. É tudo planejado, já tinha a meta. Eu perguntei antes até que horas ia. Já deixou a margem de erro, né? É tudo calculado. Já avisei pra Carol aqui que quando der o toque ela já tem que estar aqui pra me buscar. Mas é planejamento e execução. Então pronto. Então, obrigada por hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Dá um joinha aí pra gente. Deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre... gestão, projetos, metas, objetivos, que eu vou e mando mensagem pro Rafa, estão perguntando isso aqui nos comentários, aí... E eu mesmo olho, né, que eu acompanho os podcasts tudinho da Lila, então saiu, eu já tô lá acompanhando e vale a pena. Eu acho que é aquela coisa de, cara, tu tá no carro, bota um podcast, pô. Para de ficar só ouvindo música, bota um podcast, bota o nosso podcast aqui. Bota aí. Escuta, manda pros amigos que vai ser show de bola. Tem no Spotify também, né? Não só YouTube, tem no Spotify, então dá pra você dar essa moral aí pra nós. É isso. E é isso. Um beijo, está encerrada a sessão Nada Ordinária de hoje e até a próxima. Valeu!